vamos lá que eu tenho muita coisa legal. Vou apresentar eu rapidinho pra quem me conhece pela primeira vez. Meu nome é Aline Holland, eu trabalho no Oriente Médio, eu sou professora e coordenadora aqui no Oriente Médio, num país que chama Omã. Dou aula em inglês para crianças que têm a primeira língua como árabe. Eu sou professora do 3º ano esse ano e eu sou professora e coordenadora de uma escola internacional britânica. E eu dou aula em escolas internacionais há mais de 15 anos aqui em Omã. Esse é meu 5º ano que eu tô iniciando agora nessa escola que eu trabalho hoje, e eu tenho uma missão de vida de ensinar professores, principalmente professores bilíngues, sobre como você alfabetiza uma criança bilíngue em inglês. Mas entendendo sobre como esse processo funciona no cérebro, estudando muito sobre isso, eu cheguei no Science of Reading, que é a ciência da alfabetização, e descobri que isso não se aplica apenas para as crianças que estão aprendendo uma segunda língua, como quem está aprendendo inglês. Também se aplica para quem está aprendendo a sua própria língua. Se aplica para qualquer língua, para qualquer alfabetização, quem tem o nosso alfabeto. Eu tenho estudado muito sobre essa ciência da alfabetização e eu acho super pertinente espalhar para você, mesmo que você não tá aqui por causa do bilinguismo, que você tá aqui apenas para entender como que funciona a ciência da alfabetização. Essa aula sim é para você, tá bom? Sim, a minha especialidade é com crianças bilíngues, é com crianças que estão aprendendo uma segunda língua, o inglês, mas essa aula especial não importa que língua que você dá aula. Ou se você é um pai de uma criança que só vai para a escola em português, não importa. Essa ciência se aplica para qualquer alfabetização, tá bom? É isso que eu quis dizer. Então, bem-vindo, bem-vinda você que tá aqui pela primeira vez. Eu te convido também a me seguir no Instagram, se você ainda não me segue. Eu lá tenho bastante dicas. Vou começar a ter mais dicas sobre a ciência da alfabetização, mas também tenho muitas dicas e tenho vários takes das minhas aulas de verdade com as minhas crianças daqui do Oriente Médio. Eu também coloco várias experiências que eu tenho aqui no Oriente Médio. Amo uma perguntinha sobre como que eu vivo aqui nesse país que é super diferente do nosso. Então eu gosto muito de falar sobre isso também. Eu vou falar um pouco agora sobre o meu projeto da Go Bilingue. Quando eu vim pra cá, pra esse país do Oriente Médio, foi justamente quando a pandemia começou. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei isolada, né? Muitos de vocês já sabem a minha história, que eu tive que separar da minha família por causa da pandemia por 10 meses. Foi a primeira vez que eu tinha ficado longe das minhas filhas. Foi muito difícil pra mim, mas eu usei essa oportunidade pra criar o meu projeto Go Bilingue. Por que eu criei esse projeto? Porque eu senti que no Brasil tinha muita necessidade de capacitar professores pra ensinar as crianças de uma forma mais acadêmica. E eu usei esse meu tempo pra criar um curso de ensinar professores a ensinar as crianças a lerem de uma forma sistemática, explícita, do mais simples para o mais complexo. E essas professoras se capacitando podiam aplicar para trabalhar em escolas internacionais, ter um pouquinho mais de bagagem ou de experiência ou de informação para se diferenciarem no seu currículo com uma professora que realmente sabe ensinar uma criança em inglês, né? Ensinar inglês a uma criança de uma maneira igual ela aprenderia numa escola se ela estivesse indo nos Estados Unidos. Então, por essa necessidade que eu vi que eu tinha no Brasil, eu comecei a criar treinamentos, comecei a dar workshops online, comecei a criar treinamentos que hoje eu chamo de método GoBi. São vários cursos que está saindo, eu vou falar mais sobre eles também. Eu tenho muita experiência em crianças bilíngues desde o Brasil. No Brasil, como eu trabalhei muitos anos em escolas bilíngues, eu dava aulas até a noite, até 10, 11 da noite, por não ter professor capacitado. Eu não tinha para quem passar. Quando as mães me procuravam para dar aula particular para os filhos, eu não tinha para quem passar as aulas. Eu não tinha mais horário, mas também não tinha para quem passar. Então, por isso que eu senti que eu devia capacitar, dividir o meu conhecimento nessa área, que dá muito certo, né, de ensinar uma criança inglês já alfabetizando, já desde o início, desde a fala, desde o ba, be, bi, babu, mas em inglês. Outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês, pra quem não me conhece ainda, eu sou coautora desses 2 livros. Esse primeiro livro, Alfabetização Bilíngue, Benefícios e Mitos na Formação de Crianças Bilíngues, da editora Bock. E eu sou também coautora desse livro, Professoras Empreendedores. Então, se vocês quiserem mais informações sobre esse livro também, depois eu passo
falar essa informação, tá bom? Então agora vocês já me conhecem um pouquinho, conhecem o meu projeto da Go Bilingue, então eu vou começar a falar sobre o tema de hoje. Hoje eu vou explicar o que é esse Science of Reading, essa ciência da alfabetização. Vou fazer essa primeira parte explicando, falando sobre o background dele, como que surgiu, como que as pessoas vieram a conhecer, os professores vieram a conhecer o Science of Reading. Então eu vou falar sobre o que é o Science of Reading, ou a ciência da alfabetização, né? Como que o nosso cérebro aprende a ler, isso é super importante, é super interessante. Como que o nosso cérebro aprende a ler? O que acontece? Os neurônios conectando lá dentro, né? O ponto de vista, POV é ponto de vista, é point of view do cérebro. Do ponto de vista do cérebro, como que o nosso cérebro aprende a ler? Sabendo como o nosso cérebro aprende a ler, o que a ciência descobriu sobre qual é a melhor maneira de uma professora ensinar o seu aluno a ler, porque qual é a melhor maneira do cérebro aprender a ler. Então tudo isso está conectado. São informações super importantes, super essenciais para o professor, só que infelizmente, como eu já disse antes, muitos os cientistas que descobriram isso, os neurocientistas que descobriram isso, eles têm essa informação, mas essa informação não está chegando para os professores. Os professores não têm uma linha direta para pegar essa informação e aplicar na sua sala de aula. Então, essa ciência está sendo estourada agora, depois de mais de 50 anos que tem esse estudo acontecendo. Esses últimos meses, esses últimos anos, está tendo esse movimento que os professores estão descobrindo sobre essa ciência. Eles estão falando assim, peraí, por que não ensina isso na faculdade? Por que ninguém falou pra gente? E muitos professores descobriram que eles estavam ensinando errado. A faculdade, né, nos ensinaram errado a ensinar os nossos alunos, porque não é assim que a ciência disse que foi a melhor maneira. Hoje aqui eu vou quebrar um pouquinho desses misconceptions, né, desses conceitos errados que nós temos sobre como nós precisamos ensinar de acordo com como o cérebro recebe a informação. Bom, a gente está falando da ciência. Que ciência é essa? Que estudos são esses? Então vamos lá, eu vou falar sobre os estudos. Existem 4 corpos de estudos que compõem o Science of Reading, tá? 4 básicos, que a gente fala de body of knowledge, de corpo do estudo, que estuda essa ciência, que se junta para ensinar essa ciência, que é a educação, que é a primeira delas, né? Que é o que a gente faz parte. A gente faz parte desse body of knowledge, desse corpo de estudo, que é a pedagogia, o método que a gente usa, tudo esse corpo de estudo está envolvido, né, no Science of Reading, na ciência da educação, campos de pesquisas, né? Materiais de ensino, que materiais para usar no nosso ensino, conhecimento dos professores, qual que é o conhecimento que nós temos como professores para ensinar os nossos alunos e quais serão os resultados dos nossos alunos através desse conhecimento, que a gente chama de student outcome, né? O resultado que o aluno vai ter em resultado do conhecimento do professor. Também tem o National Reading Panel. O National Reading Panel foi uma convenção, né? Uma assembleia que existiu sobre alguns pesquisadores, educadores, que eles se reuniram e viram que existia um problema. Eles sentiram que a leitura, né? A pessoa não estava aprendendo, uma criança não estava aprendendo a ler como antigamente, estava decaindo. Nos últimos 20 anos, decaiu bastante o aprendizado. As crianças não são mais todo mundo que aprende a ler quando vai para a escola, igual antigamente era. A maioria das crianças aprendiam a ler. Então, eles se reuniram para descobrir por quê, fizeram muitos estudos, e esse estudo faz parte do Science of Reading, mas os professores não receberam, nada mudou. Fizeram esses estudos, descobriram o problema, mas não avisaram a Secretaria da Educação, não avisaram ninguém mudou. As faculdades não mudou o jeito, ninguém, sabe? A comunicação falhou demais nesse momento. Mas existe esse estudo do National Reading Panel, na sua maior parte feito nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que é só para crianças que aprendem a ler em inglês. Isso aplica para outras línguas também. Quais são os métodos de intervenções? Isso vai estar na parte da educação também, e as avaliações, como avaliar os nossos alunos. Então esse é o primeiro campo de pesquisa. Qual é o outro campo de pesquisa? Psicologia. É muito importante a gente incluir a psicologia quando a gente vai falar de ciências, né, de como estudar o cérebro, porque
dentro da psicologia, inclui o processo da nossa mente, de como é que a gente pensa, como a gente aprende, o processo da memória, nossa atenção, nossa percepção, o jeito que a gente resolve um problema, problem solving, tudo isso faz parte da psicologia. Então, claro que os psicólogos também, eles fazem parte dos estudos que compõem esses campos de pesquisas da ciência da alfabetização, do Science of Reading. Outra parte que eu acho que eu mais me fascino por essa parte, não quero dizer que seja a mais importante, mas é a que mais me fascina, é a neurociência. Eu fiz um curso de pós-graduação, um curso depois de certificado em neurociência pela PUC Rio Grande do Sul. Eu amei esse campo, se eu pudesse, eu mergulhava mais a fundo, mas eu também amo sala de aula, amo ensinar os meus alunos, então eu fico, o que eu fazer? Mas amo neurociência, gente. E na neurociência, na parte da neurociência, nós aprendemos sobre a estrutura, né, do nosso cérebro e como isso envolve várias outras partes do nosso aprendizado, como o nosso cérebro aprende a ler, quais as áreas de dentro do nosso cérebro que são ativadas quando nós estamos aprendendo a ler, quais as que deixam de ser ativadas, o que acontece com outras áreas quando uma pessoa aprende a ler ou é alfabetizada, mudanças nas atividades dos nossos neurônios, tudo isso a neurociência estuda na hora de uma criança ser alfabetizada. É interessante falar que quando os neurocientistas estavam estudando sobre o comportamento do cérebro quando a gente aprende a ler, uma pessoa alfabetizada, um pouco menos alfabetizada, mais alfabetizada, eles usaram brasileiros. Então, só pra gente entender que são pesquisas feitas no mundo inteiro, mas especificamente uma dessas pesquisas foram feitas com brasileiros. Eles levaram um grupo de brasileiros para a França e fizeram, ou para Portugal. O neurocientista que fez isso, ele é francês. Eles levaram, acho que para Portugal, e pegaram um grupo de portugueses de Portugal, né, portugueses que falavam português do Portugal, e fizeram esse estudo com eles, assim, mais específico com eles. Então, isso dá uma conexão, né? Faz a gente se relacionar com esse estudo também mais a fundo, porque foram feitos com brasileiros, para vocês verem que não é algo que só é feito com americanos ou com crianças que falam inglês. E a quarta, acho que já tô na quarta, né? É a linguística, que é muito importante também, muito relevante porque a gente está aprendendo, né? Que é a estrutura de linguagem, o que a gente já aprendeu sobre a linguagem, sobre habilidades de pré-conhecimento, né? Articulação, compreensão de texto, desenvolvimento oral da linguagem. Então, tudo isso também tem que ser incluído nesse estudo. Então, são 4 campos que estudaram para você ter o resultado final, que não é resultado final ainda. Como toda ciência, a gente sempre está estudando, sempre está se atualizando e continuando esse estudo. Hoje eu vou passar o que a ciência da alfabetização, o Science of Reading, aprendeu até aqui. Os cientistas, mais especificamente os neurocientistas, eles têm estudado o nosso cérebro por muitos anos, por mais de 50 anos, e eles estão entendendo como o nosso cérebro aprende a ler. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Lógico que eu vou falar de uma maneira bem resumida e talvez bem didática, porque eu tenho certeza que eu não sou cientista, eu acho que a maioria de nós não somos cientistas, então a gente precisa simplificar. Eu vou falar de uma maneira bem direta pra gente poder entender. Então, essas máquinas, né, que nós conhecemos hoje, que chama máquina de MR, eu não sei se é MR, mas essas máquinas de scanner, né, antes eram usadas apenas pra pessoa que tá doente, certo? Eles não usavam pra alfabetização. Hoje, um cientista ou alguns cientistas, neurocientistas, pensaram, por que não analisar, não só, né, quem tá doente, por que não analisar como que o cérebro funciona quando aprende a ler? Então foi aí que começou a usar a tecnologia a favor da educação. Então existe um neurocientista que eu gosto muito, que eu sigo ele, eu vou dar para vocês mais informações sobre ele. Eu já li esse livro algumas vezes e eu recomendo para vocês lerem, tá? Ele não escreveu só esses 2 livros. Esses 2 livros eu acho que é o que tem mais a ver com o que a gente tá falando aqui. É How We Learn, Como Aprendemos, e Reading in the Brain, Leitura e o Nosso Cérebro, e a Nova Ciência de Como Nós Lemos. É muito interessante. Eu não sei se tem em português esse livro, mas não se preocupe, porque eu vou explicar no curso, né, os pontos principais que é relevante para nós, e eu falo tudo em português. Esse professor, que a gente chama de Stanislas Dehaene, professor Dehaene, foi ele que estudou os brasileiros, estudou várias
culturas de várias partes do mundo e ele entendeu como que o cérebro, não só ele, mas eu tô falando do que ele escreveu das pesquisas dele, né? Mas não foi só ele não, tá? Não é só ele não é o único neurocientista, existem mais neurocientistas trabalhando nisso. Então ele estudou e ele escreveu livros sobre o assunto. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre o que ele estudou sobre como que o cérebro aprende a ler. Ele trouxe pessoas, juntou pessoas de vários lugares do mundo, colocou o scanner, né, monitorou crianças, muitas crianças também, porque foram várias pesquisas. Colocou e para ver onde que os neurônios, como fala, sparkle, né? Onde que os neurônios acendiam quando uma criança estava aprendendo a ler, quando uma criança já sabia ler, quando uma criança tinha dificuldade a ler. Eles descobriram muitas coisas sobre dislexia também, que é uma outra parte que eu vou querer falar com vocês mais pra frente, mas por enquanto eu vou deixar essa parte, que eu ainda tô estudando mais, eu vou deixar essa parte de lado. Então vamos aprender, né, gente? Vamos logo, vamos entrar nos finalmente, porque eu tô falando muito e eu vou mostrar pra vocês o que eu aprendi. Tá, então vamos começar agora. Pelo ponto de vista do cérebro, o que acontece no cérebro quando a gente aprende a ler? Como que os neurônios se conectam? Qual é a sequência do aprendizado na alfabetização? Como a alfabetização muda o nosso cérebro? Porque muda fisicamente. O nosso cérebro muda fisicamente. Uma vez que a gente sabe ler, o nosso cérebro muda lá dentro, fisicamente. É super interessante. E como usar essas informações para melhor ensinar os nossos alunos, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Eu quero só dar a gente tem que entender que o nosso cérebro, tá, gente, tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Eu sei que talvez eu tô do lado oposto de vocês, mas o meu lado direito é esse e aqui é o lado esquerdo, tá? Então se vocês verem que não tá dando certo, é porque eu tô de oposto por causa do vídeo. O nosso cérebro, ele tem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é a nossa criatividade, a gente tá com uma intuição, é nosso lado artístico, o lado não verbal, o lado emocional, o lado da gente do imaginativo, tá? Então esse é o lado direito do cérebro. O lado esquerdo do cérebro trabalha mais com matemática, lógica, coisas analítica, linear, né? Verbal, fatos, sequências. Então esse é o lado esquerdo do cérebro. É importante você saber isso, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro, porque, exemplo, uma criança com dislexia, ela usa o lado direito do cérebro para aprender a ler, o que não é ali que acontece. A leitura, a gente vai aprender agora, que acontece no lado esquerdo do cérebro. Então a gente precisa entender isso, para entender por que uma criança não está conseguindo aprender de uma maneira. Talvez ela está usando o outro lado do cérebro. Então como fazer essa troca? Como ensinar o lado certo do cérebro? Então tudo isso a ciência ensinou, e os professores não sabem. Então é muita coisa legal que tem quando a gente começa realmente aprender sobre o Science of Reading. A gente pode ajudar os nossos alunos em um outro nível. Sabendo disso, tá? Agora a gente vai falar sobre o lado esquerdo do cérebro. Então, os neurocientistas descobriram, colocando naquelas máquinas, que quando você tá lendo, o primeiro sparkle, o primeiro neurônio que é ativado, eu queria arrumar um jeitinho de ficar fazendo, né, assim, no PowerPoint, mas não sou tão avançada com tecnologia assim. Mas a primeira parte que sparkle é a parte do visual, certo? Porque se você vai pegar um livro para você ler, você vai ver com o seu olho. Então seria a parte visual. Então, como qualquer outra coisa que acontece, o visual acende primeiro. Você pegou um livro, abriu, é o visual. Parte do visual input é o que a gente recebe pelo olho. Depois do visual input, os neuroninhos que vão acendendo foi esse do letterbox. Pra pessoa que sabe ler, só pra pessoa alfabetizada, existe esse letterbox, que é um cantinho no cérebro do lado esquerdo que acende quando a gente lê uma palavra. Vai ser tudo sobre esse letterbox daqui pra frente, tá, gente? A gente tem que ensinar como guardar as palavras no letterbox, a gente tem que ensinar como ensinar o nosso aluno a aprender a receber desse letterbox. Então a gente vai falar tudo sobre o letterbox, tá? Que é a caixinha das letras. Caixinha das letras que encontra. Aí, quando uma criança aprende ba, be, bi, bobu, ela vai ser guardada as sílabas aí, ba, be, bi, bobu. Ah, ela aprendeu lá, lali, lolu. Vai ser guardada aí. Daí ela aprendeu fazer bala. A bala vai ser guardada, o B com A, o lá com A, bala. Vai fazer uma palavra e vai ser guardada aí. É como se fosse a nossa caixinha o nosso dicionário pessoal.
Tá? É como se fosse a nossa caixinha de guardar as nossas palavras que a gente já aprendeu. Uma vez que você lê uma palavra de 5 a 12 vezes, essa palavra vai tornar uma palavra rápida para você ler. O nosso cérebro vai captar essa palavra rapidinho, porque ele já aprendeu essa palavra e vai guardar ela rapidinho no Letterboxd. A próxima vez que você se deparar com essa palavra, o cérebro vai falar, eu lembro dessa palavra. E vai ser rápido. Vai ser como se você tivesse, decorado como ler essa palavra. Então é esse processo que a gente vai ter que ensinar pros nossos alunos depois. Mas eu sei que eu tô colocando os bois na frente do cavalo, que eu não terminei ainda. Bois na frente do cavalo, gente, não é assim que fala, né? Bois na frente da onde? Não importa, né? Essa área concentra o nosso conhecimento das palavras escritas. É aqui onde guardamos nosso conhecimento de letras e palavras escritas, como eu falei, né? Tô só repetindo porque eu pulei o tal do slide antes de eu falar. Depois que você leu, né, você leu uma palavra, essa palavra, se você já tinha lido ela de novo, né, foi pro seu Letterboxd já rapidinho, se você é a primeira vez que tá lendo ela, o seu Letterboxd fez a conexão dos sons e das letras e depois deu o significado, o seu cérebro deu o significado dessa palavra. Antes de você aprender a ler, você só não tem esse Letterboxd. Você, do visual, vamos supor que você viu um passarinho. Do passarinho que você viu, já deu significado. É um passarinho, um animal, faz pipipi. Faz pipipi o passarinho, gente? Uma vaca. Você viu uma vaca, uma vaca, um animal, faz mu. Então, você já deu o significado. Daí não é o significado das palavras, né? É só o significado do que você viu. Agora que você viu uma palavra, você viu, fez a junção das letras e do som e depois essa parte amarelinha começa a piscar, que é a parte onde você guarda o significado. Por último, é a pronúncia e a articulação dessa palavra é ativada. Gente, isso é muito rápido, não é assim, um segundo isso, outro segundo aquilo, outro segundo aquilo, outro... Não é um segundo. Um segundo aconteceu isso várias vezes, tá? Isso é milésimos. Eu não sei dizer porque essa parte não me interessou a decorar. Mas é muito rápido que tudo isso acontece. A gente tem que entender isso porque muita coisa vai mudar agora que vocês aprenderam essa sequência de como o nosso cérebro entende a leitura, como o nosso cérebro aprende a ler. A gente entra pelo visual, corre pro letter box, a palavra que a gente leu, dá um significado para essa palavra e depois a pronúncia e a articulação. Tá? Então é mais ou menos assim, você pega seu livro, você vai decodificar a palavra, que é quando você liga o som com a letra, tipo, vou falar em inglês, tá, gente? Mas pode ser em português, igual eu falei da bala. Você vai fazer você fazer o som, porque em inglês, lembra que a gente aprende pela fonética, porque inglês é uma língua fonética. Em Brasil, apesar de ter muitas escolas agora que começou a ensinar pela fonética, que é a melhor maneira de se ensinar, ainda existem escolas que ensinam pela maneira silábica. Eu aprendi silábica, mas o português ela é uma língua silábica, então dá certo ensinar por silábica. Não é uma coisa que não vai dar certo. Dá certo porque o português é uma língua silábica. O inglês é uma língua fonética, então a gente precisa ensinar pela fonética, não tem outra opção. O português a gente tem a vantagem de dar os dois, mas eu fiquei sabendo que o fonética é melhor ainda. Eu aprendi silábica, deu certo, mas eu sei que o fonética parece que é uma abordagem melhor de ser ensinada. Então você vai decodificar a palavra com o som. Decodificar é você grudar o som que você escuta com a letra, é corresponder som e a letra, tá bom? Tipo, é a letra F que faz F. A é a letra A que faz A. É a letra N que faz N. Então é você ensinar isso pro seu aluno. O som, qual é a letra qual é a letra que representa esse som, tá bom? Então isso que chama decodificar, que é quando você está ensinando o seu aluno a ler. Eu entro mais no curso mesmo, eu entro mais falando sobre a parte do som e das letras, que é o Phonological Awareness, consciência fonológica, é você perceber esse som individual da palavra, né? O que a maioria das crianças que não conseguem ler é porque elas não conseguem perceber os sons individuais da palavra, que é a consciência fonológica. E o phonics, que é a alfabetização, é quando você apresenta a letra do alfabeto que representa o som que você está percebendo. Essa parte é Phonological Awareness e Phonics. Fonológico é a parte auditiva. Tá, então essa parte acontece de uma maneira que a gente chama Orthographic Mapping, que eu vou falar pra vocês, não sei se vai dar pra falar hoje, mas eu vou falar um pouco mais. Quando você tá colocando as palavras dentro do letterbox. É o caminho para elas morarem dentro do letterbox. Depois que elas estão dentro do letterbox, o que acontece? Vem o significado. Eu aprendi fan,
E fan em inglês é ventilador, né? E aparece na minha mente um ventilador. Eu sei o significado, é a parte do significado, lembra? Então veio o significado na minha cabeça. E depois, pô, agora eu sei falar fan. Agora eu sei o que quer dizer o significado, eu sei que quer dizer isso, eu sei pronunciar, entendeu? Por isso que é tudo... várias partes que a gente vai precisar ensinar para os nossos alunos separadamente. A gente vai precisar ensinar como que é a pronúncia, como que acontece a parte do phonological awareness, a parte do phonics, a parte do vocabulário. Não adianta nada uma criança saber fazer e não saber o que quer dizer o fan. O que é fan? Vamos supor que é em outra língua, em inglês. Nunca viu, não sabe que fan é ventilador. O que adiantou então ela saber ler, pronunciar, articular, mas não sabe o significado? Então a parte do vocabulário é importante tão quanto a parte da decodificação e a parte da articulação, tá? Então a parte do vocabulário. É claro que aí já vai sair muitos galhos dessa árvore, né? A gente não fica só aqui, a gente pode entrar muito a fundo no phonological awareness, a gente pode entrar muito a fundo no phonics, pode entrar muito a fundo no vocabulário, muito a fundo na articulação, né? Na maneira da articulação, da onde que é do paleta, eu não sei como fala em português, gente, né? Que é tudo que tá escrito aqui, né? Africativos, nasal, que é o M, o N. Então a gente vai embora. Por isso que tudo isso faz parte do Science of Reading. Quando eu falo que a gente precisa ter o sound wall, é por causa do Science of Reading, é por causa do jeito que o nosso cérebro aprende. Não é mais word wall, né? Não é aquelas palavras que a gente decorava e colocava na parede, não. É som agora, por causa que a gente sabe que o nosso cérebro aprende a ler som primeiro, letra depois, vocabulário muito pesado e depois a articulação, como a nossa boca move. Quem já assistiu outros workshops meus sabe que é importante a gente ensinar para os nossos alunos o movimento na nossa boca. Se é fricativo, se tem ar na palavra, igual o V e o F. O V e o F, ele mexe igual a boca, ele faz o mesmo movimento da boca pro V e o F. Qual é a diferença? Por isso que tem várias crianças que escrevem você com F. Tem adultos, às vezes adultos que escrevem você com F. Por quê, gente? Porque é igualzinho na boca. Você faz tudo igual, sua boca mexe igual, ela faz tudo. A única diferença do V e do F, o F, ele só sai o ar, ele não vibra. E o V, vibra. Um é com voz e o outro é sem voz. Um é voiced, né, que a gente chama de voz, e o outro não é voiced. É a única diferença. Então, quando você entende sobre isso, é mais fácil você entender por que seu aluno tá fazendo aquilo. Ele confundiu o voice ou não voice, entendeu? Você consegue entender melhor como funciona o nosso cérebro. Então aqui um outro jeito, né? Do ponto de vista do cérebro, você vai ler uma palavra ou ler o livro, fan, daí você vai fazer bem rápido. E já vai imaginar o fan, que isso é um fan, e vai aprender a falar o fan. Tá bom? Entender como o nosso cérebro funciona, ou como o nosso cérebro aprende a ler, empodera os professores, nos empodera a buscar estratégias que maximizam o potencial do aprendizado de cada aluno. Gente, isso nos dá um poder muito mais forte para a gente ensinar os nossos alunos a ler. É muito importante a gente saber isso. E eu não entendo por que quem que estudou, os cientistas, neurocientistas, linguísticas, educadores, quando estudaram isso, não fizeram algo mais forte para chegar até os professores. Hoje existe um movimento mais organizado, mas muito mais pelos professores. Quando os professores começaram a descobrir sobre o Science of Reading, eles começaram a gritar, gente, mas por que isso não é ensinado? Aliás, era ensinado diferente nas escolas. As escolas eram ensinadas a decorar palavras, a ensinar por memorização, que é a parte do lado direito do nosso cérebro. Uma criança com dislexia, ela precisa de um ensino diferenciado. Vou falar mais sobre isso, tomara que dê tempo. Vamos lá, vamos continuar. Então, o professor Stanless, da Rini, ele fala que os professores sabem mais como que o seu carro funciona do que como que o cérebro do seu aluno aprende a ler. Isso não tá certo. Nós, professores, nós devemos ser capacitados a entender como o cérebro dos nossos alunos funciona para que a gente possa melhor ensinar. Os pais devem entender como o cérebro do seu filho funciona, como o cérebro do seu filho aprende a ler, para que ele possa melhor ajudar o seu filho em casa também, né? Imagina, os pais não sabem que os professores não sabem, entendeu? Os pais não sabem o que existe para saber. E nós, professores, também não. A gente acaba se igualando aos pais, porque nós também não sabemos muito mais que os pais.
E isso não tá certo. Nós precisamos saber muito mais pra gente poder ensinar todos os alunos, não só uma parte que eu vou falar sobre vocês sobre isso. Bom, vou voltar um pouquinho pra gente aprender outras coisas que eu acho também muito interessante. Gente, vocês acham que isso não é interessante? Que o que eu falei era interessante, agora o que eu vou falar é muito mais interessante, tá bom? Vamos agora falar sobre o cérebro das pessoas que não sabem ler. Como funciona o cérebro das pessoas não alfabetizadas? Não funciona de igual, gente. Não funciona. Parece que funciona igual, mas não funciona. A gente vai entender como que funciona. Bom, lembra dessa parte que eu falei que era importante a gente lembrar, né? Da caixinha de letras, do nosso letterbox. Tá bom, Aline, tem esse letterbox, mas e quando a gente não sabe que esse letterbox surgiu nas pessoas que aprenderam a ler? E quando a gente não sabe ler ainda? O que acontece nessa parte? Essa parte não existia? Essa parte do cérebro não existia? O que acontecia com essa parte? Gente, existia essa parte do cérebro, sempre existiu, não inventou essa parte do cérebro só porque você aprendeu a ler. Essa parte do cérebro existia, mas tinha outra função. Olha que interessante. E a função que essa parte do cérebro tinha era para reconhecer rostos e objetos. E era a parte da simetria. Aí é onde que guardava os rostos que você via, né? Você lê, minha tia tem aquele rosto, eu sei que aquela é minha tia. Isso é um objeto, é uma caneta. Então, é ali que vinha a caneta. Reconhecia rostos e objetos. Isso quer dizer que quem não sabe ler, se você tem um vô, se você tem um filho ainda de 2, 3 anos que não sabe ler, que ainda não aprendeu o alfabeto, essa parte do cérebro dele ainda é para reconhecimento de rostos e objetos, é a parte da simetria também. Gente, isso não é muito legal? Isso. Acompanha então por quê? Por que isso é importante você saber? Tô apertando o botão errado aqui. Porque quando você vê um rosto, presta atenção, quando você vê um rosto, doesn't matter, como fala doesn't matter em português, gente? Importa se esse rosto tá pela esquerda, pra direita, de ponta cabeça. Vamos ver se um aluno vê a mãe. Importa que lado que a mãe tá? Não, é a mãe. Não importa se a mãe tá com o rosto virado para a esquerda, virado, deitado, de ponta cabeça, a criança vai ver, reconhecer o rosto, é a mãe. Se a criança vê o mouse do computador, importa que lado que o mouse tá? Se ele tá assim, se tá assim, se tá assim, se tá assim, se tá assim? Não, isso é um mouse. Ele vai saber que aquilo é um mouse. Daí agora vem a criança para aprender a ler e escrever. A tia começou a ensinar a criança a ler e escrever e mostrou que o B é uma linha com uma barriga, mas o D, a barriga tá do outro lado, o P fica de ponta cabeça e o Q fica de trás pra frente. Daí a criança fica, gente, o cérebro fica perdidinho. Ele fica, mas não importa que lado que é a mesma coisa. Porque eu aprendi que o rosto é a mesma coisa, não importa que lado que o rosto tá, vai ser a mesma pessoa. Então, se o B tá de lado, se o B tá se é B, se é D, tudo é a mesma coisa. Olha só o que acontece no cérebro do seu aluno agora. Tá piradinho, fica, gente. Daí a professora fala do outro lado, o cérebro fica, como assim do outro lado? Não era simetria? Não aprendeu? A criança não entendeu que era simetria? Não é mais? Tipo, uma cadeira não importa se ela tá de assim, de assim, de assim, de assim, de assim, é uma cadeira. Só que com letra não é, E tem algumas crianças que têm mais dificuldade de aprender isso, de aprender que lado que é a letra. Tem outras crianças que conseguem pegar mais rápido isso, mas tem crianças que o cérebro dela demora um pouquinho mais pra entender. Tá, mas o que tá acontecendo dentro do cérebro dela quando isso tá acontecendo? Olha só também, a criança começa a escrever espelhado, porque para ela não importa que lado que começa, que lado que termina. O nosso cérebro, gente, quando tá acontecendo isso, quando a gente tá aprendendo a ser alfabetizado, o nosso cérebro, ele tá numa disputa, a parte de reconhecimento de rostos, objetos e simetria, com a parte do letterbox de reconhecer letra e formar palavras. Agora existe uma competição dentro do nosso cérebro. As letras estão chegando, a conexão de letra e som tá chegando. E a parte de simetria tá ficando sem espaço. O reconhecimento de rostos, reconhecimento de objetos, de simetria, eles começam a perder o espaço dentro daquele letterbox, daquela partinha verde do cérebro. É uma competição. Até que chega uma hora, que sabe que acontece o quê? A parte de reconhecimento de rostos, objetos e simetria tem que mudar para o lado direito do cérebro. Então, para as pessoas alfabetizadas, a parte de reconhecimento de rostos, com reconhecimento de objetos
e reconhecimentos de simetria estão no lado direito do cérebro. Só para as pessoas alfabetizadas que essa mudança física acontece. Para os restos das pessoas que não sabem ler, ainda fica no lado esquerdo do cérebro. Então, uma vez que somos alfabetizados, a parte de reconhecimento de rosto, objeto e simetria passam para o lado direito do cérebro. Isso não é incrível, gente? Gente, isso não é super interessante? Fala sério, gente. Não é super interessante? Eu acho isso, tipo, uau, muito, muito interessante. E fica claro, a parte direita do cérebro usa muito menos espaço onde que essa parte mudou do que ela tinha antes, né, que era o letterbox. Porque agora aquela parte do letterbox é exclusiva para palavras. Exclusiva para guardar o seu dicionarinho de palavras, é seus escritinhos. Ficou ali só para pessoas alfabetizadas. Então, e o cérebro de criança com dislexia? Vou falar bem rapidinho. Eu sei que muita gente me pergunta sobre dislexia. Gente, eu gosto de estudar sobre o assunto, mas eu sou uma pessoa só e eu preciso focar num assunto antes de começar outro, porque senão, quem me conhece sabe que eu tenho vários assuntos que eu tô mergulhando a fundo e eu não posso falar de todos esses assuntos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que escolher, gosto de falar, escolher um nicho, né? Meu nicho é a alfabetização. Se eu começar a falar agora sobre as disabilities, learning disabilities, que eu sou formada em neuropsicopedagogia. Eu entendo muito sobre os learning disabilities, que é as dificuldades de aprendizado. Só que se eu começar a mudar a minha narrativa para falar sobre as dificuldades de aprendizado, eu vou deixar de falar sobre o que eu já falo, que é sobre a alfabetização, como ensinar crianças a serem alfabetizadas em inglês. Infelizmente, eu não posso falar sobre tudo, mas eu vou falar um pouco mais pra frente, tá? Mas eu tenho muito ainda que preparar sobre o assunto que eu escolhi primeiro, que é consciência fonológica, phonics, science of reading agora, falar mais sobre o sound wall. Tem muitas coisas que eu já comecei a falar, que eu quero falar, antes de começar a falar sobre uma outra parte. Eu sei que tem várias pessoas que falam também sobre dislexia. Eu convido vocês a seguir essas pessoas, mas eu vou falar, sim, sobre dislexia um pouquinho agora, tá bom? Então, vou falar. O lado direito do cérebro, ele também é onde guardamos palavras que decoramos. Então, se a gente decora uma foto, uma simetria, alguma coisa, vai pro lado direito. As crianças com dislexia, elas usam muito mais o lado direito do cérebro do que o lado esquerdo. Por isso que elas têm um outro jeito. O cérebro delas funciona diferente do que o nosso. Elas têm um outro jeito de aprender a ler. Por isso que quando você pede para uma criança, vamos supor que você está ensinando uma criança inglês e você dá um flashcard para ela decorar. Ela vai decorar aquele flashcard e aquele flashcard vai pro lado direito do cérebro. Ela não tá decodificando. Ela não aprendeu a decodificar. Ela não aprendeu, por exemplo, que o E e o A junto tem o som de I, por exemplo. Então você coloca S, o E e o A junto e o L no final, seal, né? Foca, seal. Ela só decorou. Ela decorou que o S, A e o L junto é seal, é uma foca. Mas ela não conseguiu decodificar. Se você tirar o S e você colocar, sei lá, vamos falar outra palavra. É boat, B, né? O A e o T. É um barco, boat. Se você tira o B e você coloca o C, coat, vira casaco. A criança, se ela não consegue fazer essa manipulação dos sons quando ela aprende decorando. Ela não entendeu como que funciona. O cérebro dela não tá usando o letterbox. Ele tá usando a parte direita do cérebro, que é de decorar. Então ela não tá aprendendo de uma maneira correta. É assim que as crianças com dislexia aprendem com o lado direito. Então você precisa ensinar as crianças com dislexia a usar o lado esquerdo do cérebro em vez do direito. E isso é um processo que requer um pouco de conhecimento, tá? A criança precisa fazer um processo que a gente chama de orthographic mapping, que é mapear os sons, né? Corresponder letras com sons, fazer o phonological awareness, corresponder letra com som para aprender. Todas as crianças podem aprender a ler. Todas as crianças têm a capacidade de aprender a ler. Até as crianças com dislexia, com dificuldade de aprendizado, que tatuamos as crianças assim, não é que elas não conseguem aprender a ler, elas precisam ser ensinadas de outra maneira. Elas precisam ser ensinadas de um jeito que era para todo mundo ser ensinado, só que infelizmente não é assim que as professoras estão ensinando todo mundo. Os cientistas falam que se a gente ensinasse todas as crianças da maneira que é para ser ensinada, até as crianças com dislexia iam aprender. Só que a gente tem
aprendi a focar nas crianças que têm facilidade para aprender, que é o jeito típico que a gente diz. Os professores hoje são treinados a ensinar 20% dos seus alunos. Eles não são treinados a ensinar 100% dos seus alunos. Se a gente começar a entender como que funciona o nosso cérebro e começar a ensinar de uma maneira que alcance 100% dos nossos alunos, então todos vão aprender, inclusive os que têm dislexia. Ler não é natural. Você não nasce com o seu letterbox dentro do seu cérebro. Você não nasce. Você já viu que você não nasce. Você não nasce com o seu cérebro pronto para aprender a ler. É só você dar um livro e ele fica dando o livro na frente do seu bebê por um ano, que amanhã ele vai começar a ler. Não é natural. Igual falar. Se você fica falando com o seu nenê, falando, uma hora ele vai falar. Agora, se você pega um livro e fica mostrando, ele não vai aprender a ler. Não é natural. Você não nasce com esse chip para ler dentro do seu cérebro já instalado. É algo que o seu cérebro precisa aprender com o professor. Ele precisa ser aprendido, tá bom? Ele precisa ser ensinado, aprendido. Não é algo natural. Esse chip não já vem embutido. Você precisa pôr, tá bom? O professor precisa pôr. O ser humano é programado naturalmente para falar, mas ler é uma habilidade inventada pelo homem e muito recente. Então ela precisa ser aprendida. Sabendo isso, os neurocientistas, 4 campos de pesquisas, descobriram que existem 5 áreas essenciais para o cérebro aprender, para ele conseguir a ler de uma maneira completa. Porque ler não é só decodificar a palavra. Não é só você olhar o bala e fazer B com A, ba, L com A, lá. Agora eu sei que isso é uma bala e desenho uma bala na sua cabeça e você consegue falar bala. Isso não é ler. Isso é você ver uma palavra e saber que é aquela palavra. Ler vai muito mais além disso. Vai entender semântica, morfologia, compreensão de texto. É você conseguir ler e escrever, tá, gente? Quando eu falo ler, alfabetização é ler e escrever. Eu falo mais leitura, né? Ciência da leitura, ciência da alfabetização, mas é ler e escrita. Então, o phonologic awareness, que é a percepção daquele som único, que é quando a gente começa com as crianças que estão aprendendo. Daí o phonics, aprendeu a letra, vem grudando com aquele som que você percebeu. Vocabulário, saber que aquela letra, aquele som, aquela palavra que você aprendeu representa. Daí a fluência, você lê sem esforço, você consegue ler sem ficar se preocupando agora qual é o som que aquela letra faz. Você vai conseguir ler com fluência, porque daí quando você lê com fluência, você consegue pensar no que você tá lendo. Você não tá mais colocando a sua energia para decodificar uma palavra. As palavras já estão guardadas dentro do seu letterbox e você já tá naturalmente pensando no assunto que você leu, porque faz sentido, certo? Porque as palavras estão em ordem, tem aquela síntese, né? Tipo, meu gato está no tapete. Não tá meu tapete está no gato, tá em ordem. A frase tá montada corretamente, por isso que faz sentido. Então você tá lendo com fluência, então você finalmente vai ter uma compreensão de texto, que é o nosso objetivo. Só que você precisa ter também um conhecimento prévio do que você tá lendo. Se eu te der um livro sobre física quântica para você ler, não importa o tanto de phonological awareness que você já tem, o tanto de decodificação pronta que você já tem, o tanto de vocabulário sobre qualquer outro assunto que você já tem, você pode ser fluente em qualquer outro assunto, mas se você não sabe, se você não tem um conhecimento prévio daquele assunto que você está lendo, não vai ter uma compreensão de texto. E o nosso objetivo como professor é ensinar o nosso aluno no final, sair da escola tendo uma boa compreensão de texto, saber todas essas partes. E é claro que no início da alfabetização a gente pega muito pesado com a decodificação, reconhecimento de letras e sons, é mais oral a parte da interpretação de texto. E depois, quando a criança começa a aprender muito essa parte, a gente vai balanceando, né, vai trazendo compreensão de texto para eles fazerem sozinho, independente, porque ele já tá master, já tá dominando essa parte. Quando eles dominaram essa parte, a gente pode tirar essa parte e focar na compreensão de texto. Esse é um livro de ficção, esse livro tem um gênero disso, aquele livro é um livro histórico. Então a gente consegue falar mais sobre a parte do mundo. Eu tenho um curso que eu falo sobre Science of Reading, né? No curso eu falo mais detalhe de cada partezinha. Tem a parte do reconhecimento da palavra e a parte do reconhecimento do mundo. Essas duas partes têm que estar em sincronia para uma criança finalmente
realmente aprender a ler. Esse livro é um livro que eu recomendo, infelizmente não tem ele em português. Ele é o livro da Louisa Moulds, que ele diz que o nosso cérebro não está programado para ler, né? E aprender a ler é muito complexo. Então, como que a gente faz pra gente aprender a ler, né? Speech to print, da fala para escrita. Primeiro é o som, a gente naturalmente reconhece o som, porque nosso cérebro já vem preparado para reconhecer som, para aprender, já vem pronto para falar, mas não para ler. Então, depois é a leitura, depois é o print, depois é a grafia, porque a grafia é algo que a gente tem que aprender. E ao contrário, normalmente a gente aprende primeiro a letra, para depois que som que aquela letra faz. Não, a gente primeiro tem que aprender o som, que letra corresponde àquele som. Então, é isso que tá a troca do erro para quem alfabetiza dessa maneira. A gente precisa voltar para ver como o nosso cérebro gosta de aprender e ensinar da maneira certa. Que esse som, essa percepção do som, que tem que ser a parte mais básica da alfabetização, é a nossa consciência fonológica, que é a percepção do som da fala. Não adianta você ensinar para o seu aluno letras se ele não consegue perceber o som da fala, as partezinhas individuais do som da fala. Isso é a consciência fonológica. Então, primeiro você precisa praticar com seu filho, com seu aluno, a consciência fonológica, que é manipular o som da fala com rima, brincar com seu filho com rima. Se ele consegue rimar uma palavra, ele está manipulando o som da fala. Não precisa mostrar nada de letra, ele não precisa saber alfabeto ainda. Ele está aprendendo a manipular a fala, porque isso no futuro vai ajudar para a alfabetização dele, tá? Então, a consciência fonológica, que a gente chama em inglês de phonological awareness, é a base. Você pode fazer isso com seu filho desde a barriga. Você faz brincadeiras, lê livros para ele entender que existe uma sequência, que existe um jeito de falar, porque quando você lê, você tá usando jeitos de falar diferente do seu dia a dia. Você também tem pausas quando tem um ponto final. Tudo isso vai ajudar para ele ser alfabetizado no futuro, tá bom? Então, consciência fonológica é muito importante para você continuar. Para ler, precisamos aprender. A gente transforma o que a gente escuta na escrita. Então, a gente primeiro precisa entender o que a gente está escutando. A gente precisa perceber o que a gente escuta antes da gente aplicar isso na escrita. Depois que a gente já aprendeu o que a gente escuta, a gente pega então as letras do alfabeto para conectar para cada som que a gente aprendeu, que é a fonética, que é o phonics. Exemplo, né? Você sabe que aquela letra, que o tem aquela letra que representa ele, que é o M. O A, esse A tem esse negocinho assim, que é o som curto do A. Tem o som curto que faz A e o som longo que faz E. Existem dois sons que o A faz, o som curto e o som longo, tá? Então, quando eu coloco esse negocinho assim, tudo que tá entre barras é som, tá bom? Não é a letra do alfabeto, é o som. Então, o som do A e o som do P. Então, são três sons que temos aí. O A, Daí a criança, ok, então eu posso fazer com a letra M, o A eu posso fazer com, né, a letra A e o P eu posso fazer com a letra P, colocando esse som junto, A, P, map, tá? Daí a criança consegue ler de uma maneira melhor. Depois que nós aprendemos distinguir, perceber o som, ter a consciência do som de cada letra, como que a gente faz para guardar essa palavra dentro do nosso letterbox? A gente tem um processo para isso, que chama orthographic mapping, o mapeamento ortográfico da palavra. Só através do orthographic mapping o seu cérebro consegue receber essa palavra dentro do letterbox dele. E é você fazer tudo que a gente falou. É você falar cat, você lê uma palavra cat, daí você vai mapear c-a-t, que esse é um mapear. É você grudar o som com a letra e depois você vai pensar no que é o cat e vai guardar. Então aí a pronúncia, a professora vai explicar como que se pronuncia a palavra cat, onde que você mexe sua boca e tal, e você vai guardar essas letras, essas palavras dentro do seu letterbox. Tá bom? Então demora de 5 a 12 vezes para uma criança ler uma palavra e essa palavra guardar dentro do letterbox, e isso inclui crianças que estão aprendendo outra língua. Então, se você quer que o seu filho aprenda inglês, a melhor maneira de uma criança aprender uma nova língua é através do orthographic mapping, é através da leitura. Por quê? Porque no phonics você vai começando do mais fácil para o mais complicado. Você começa do phonological awareness, vai indo do phonics, do single sound, depois do double sound, vowel teams. Eu sei que quem não fala em inglês não me acompanha mais tempo, não sabe do que eu tô falando, mas é como se você fosse ensinar o seu aluno
primeiro o som do B com a ba, bi, bo, bu, la, le, li, lolu, o mais simples, faz isso pro todo o alfabeto. Depois você vai com o dígrafo, que é o LH, ya, le, li, lhu, ou nha, 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 nhu. Depois que você ensinou tudo isso, daí você vai dar palavras para eles lerem, certo? Claro que quando você ensinou o ba, bi, babu, yu, la, le, li, lolu, eles já conseguiram ler algumas palavras, que é bala, ou lobo, né? É igual a gente fazer aquela cartilha de antigamente. Então é a mesma coisa em inglês. Você precisa mapear, ensinar ele grudar esses pequenos pedaços, segmentos das palavras e mostrar que tem um significado para poder guardar dentro do seu letterbox. E esse processo chama Orthographic Mapping. O problema hoje é que muitos professores não ensinam mais através do Orthographic Mapping. Eles querem que as crianças já leem livros já difícil no começo. Não, já passei rapidinho para eles. Não, existe uma sequência, existe uma metodologia para você ensinar uma criança a ler. Vou falar mais, gente. Tomara que dê tempo que eu tô vendo que o tempo tá passando. Bom, vou voltar no Orthographic Mapping daqui pra frente. Eu acho que eu tenho um slide daquilo, vamos lá. Aqui tem o curso, gente, tem o curso, mas eu vou falar sobre isso. Depois a gente volta lá. O objetivo em aprender a ler, como já vimos, é a compreensão de texto. Então, existe aqueles dois lados que eu falei pra você, que é o Language Comprehension, que é a compreensão da linguagem, que tem a ver com o conhecimento do mundo todo, sobre o que você já aprendeu na sua vida, do conhecimento prévio, vocabulário que você já sabe, o verbal que você conhece, conhecimento de livros, né? Todo esse literacy knowledge, conhecimento da literatura. Essa é a parte do mundo, conhecimento do mundo. E tem a outra parte que a gente chama de word recognition, que é a parte de reconhecimento de letra, de palavras. Então, o que você conhece sobre o mundo e o que você conhece sobre palavras, né? Sobre decodificação. Então, essas duas partes precisam ser ensinadas separadamente. Lembra que no começo é muito sobre decodificação e pouco sobre compreensão de texto, né? Sobre language comprehension. Depois, quando a criança já começa a ter mais compreensão, entendimento da decodificação, a gente vai soltando um pouquinho e vai forçando na outra parte, que é vocabulário, ensinar sobre literatura, blá, blá, blá. Porque essas duas partes, quando elas começam a se intercalar, quando elas começam a se misturar, é quando finalmente seu aluno vai ter o reading comprehension, a compreensão de texto. Então, essas partes precisam estar conversando sempre, elas não precisam ser ensinadas juntas, mas elas precisam estar sempre se intercalando, tá bom? Então, a parte de language comprehension, de compreensão da linguagem, ela aumenta, você consegue praticar ela ensinando estratégias para os seus alunos. Você ensina estratégias e assim você vai adquirindo mais prática, ou mais dominando melhor. E a parte da palavra, do reconhecimento da palavra, que é decodificação, fonological awareness, conhecer som, essas partes, você aumenta com automaticidade. Você pratica, fica mais automático. Aí você dá palavrinhas, cartilhas, né, pro seu aluno ler, ba, be, bi, babu. Quanto mais você pratica mesmo, você tem mais automaticidade, tá bom? Que não acontece com a parte de cima. A parte de cima é com estratégias. Tem que ensinar as habilidades estratégicas para os alunos chegarem, para os seus alunos conseguirem dominar essa habilidade. E a parte de baixo é a automaticidade que você precisa praticar. E quando essas duas partes se encontram, é quando a gente chega na compreensão de texto, que é o nosso objetivo. E isso vai acontecer através de toda a vida escolar do seu filho, desde que ele entrou na escola no prézinho até ele se formar no ensino médio e depois talvez se quiser mais na universidade. O problema é que não são todos os professores que ensinam dessa maneira. Isso, infelizmente, eu não posso dizer sobre o Brasil porque eu não sou professora no Brasil, mas aqui na escola, nas escolas internacionais, eu sei que ensinamos dessa maneira, mas normalmente as escolas internacionais têm um nível, né, elas servem um nível um pouquinho mais alto, né, na sociedade. Então, eu não posso generalizar, mas exatamente é desse jeito que todas as escolas deveriam estar ensinando para que a gente possa ter um resultado de sucesso de alfabetização com os nossos alunos. Eu falo muito mais detalhado de cada pedacinho no nosso curso que eu vou apresentar para vocês. Sim, tem um curso, gente. Vou falar sobre isso agora que eu lembrei, que é isso que eu ia falar. Do método que nós usamos. Gente, eu sei que eu tô all over the place. Eu tô falando para vocês de uma coisa, paro e falo de outra. É porque o nosso tempo tá acabando e eu quero falar sobre tudo isso, tá? Só tem mais 2 slides, daí eu volto no que eu falei antes, tá? Bom, lembra que eu falei lá um pouquinho antes que existe um método de ensino que é melhor para o nosso cérebro aprender? Esse método chama Structured Literacy Approach, que é um método estruturado, tá? É uma metodologia que os cientistas
estudaram, perceberam que é melhor para alcançar todos os alunos, se é assim que é ensinado. Não vai alcançar só 20% dos alunos, vai alcançar todos os alunos, que é uma metodologia estruturada, sistemática. Sistemática quer dizer que você segue uma sequência. Você segue uma sequência de cada corzinha dessa diferente na hora do ensino. Tem uma lógica, sabe? Você não tá ensinando qualquer coisa que vem na sua cabeça. Existe uma sequência organizada, uma sequência explícita, uma sequência lógica. O ensino tem que ser explícito. Para cada corzinha daquela, o ensino tem que ser explícito. Explícito quer dizer que você não pode nunca assumir, aquilo meu aluno já sabe, eu vou assumir que ele sabe, então eu vou só falar por cima que é aquilo, então aqui a gente vai fazer isso. Mas você ensinou isso? Não. Tem que ensinar, mesmo que você ache que seus alunos sabem. Cada pedacinho você tem que ensinar. Explícito também quer dizer que você não vai só ensinar e deixar o seu aluno praticar sozinho. Você vai ensinar, praticar com ele até ele dominar. E depois que ele dominar, você tira a sua ajuda disso. Gradualmente, você vai modelar e você vai deixar ele fazer com você. Depois você vai tirando devagarinho a sua ajuda e só vai tirar totalmente a sua ajuda quando você perceber que seu aluno consegue fazer sozinho. Algumas crianças vão conseguir pegar mais rápido, outras vão demorar. Você não pode tirar a ajuda toda e já passar para o próximo. Você precisa ter um ensino explícito, sistemático explícito, que segue uma sequência lógica de cada partezinha. E ele é progressivo, porque vai do mais simples para o mais complexo. Ele é cumulativo, você nunca deixa um ensino que você já ensinou para trás. Você sempre traz e relembra e aumenta a dificuldade dele. E você também tem que usar os seus 5 sentidos. Crianças precisam aprender algo manipulativo. Bom, meu puppet, né? Eu vou mostrar pra vocês o meu puppet. Você precisa, pra você fazer um som, você faz k, a, t e usa o puppet. Pra criança apertar no botãozinho, precisa ser concreto. Quando uma criança aprende pelo concreto, ela retém mais essa informação. Pega areia, pega farinha, faz ela escrever a palavra na farinha. Faz algo divertido, interativo, porque isso vai ajudar o cérebro dela a guardar. A criança tem que ser mais lúdica. Isso já é comprovado cientificamente que funciona. Então não adianta você dar um caderno, um lápis para uma criança de 5, 6 anos para ela aprender a ler, não vai ser tão efetivo. Esse approach, essa abordagem estruturada, essa metodologia de abordagem estruturada é a metodologia que os cientistas dizem que devemos usar em todos aquela corda, em todos os strands, eu não sei como fala em português, em cada pedacinho daquela corda, precisamos usar essa metodologia. Eu tenho um curso que eu falo exatamente como acontece, como a gente usa essas partes. Foi-se estudado pelos cientistas, pelo Science of Reading, que 5 a 10% dos nossos alunos, numa sala de aula típica de hoje em dia, aprendem a ler com muita facilidade. 5 a 10%. É como se eles nem precisassem ir para a escola, eles já sabem ler. Você não tem aqueles alunos que 5 a 10% na sua sala, que tem muita facilidade para aprender qualquer coisa. Vamos falar especificamente da leitura e da escrita. Tem muita facilidade. Normalmente uma sala de aula de 5 a 10% dos alunos tem muita facilidade para aprender. Esses alunos, não importa o método que você ensina, não importa o professor que você é, quem que vem dar aula, eles vão aprender com facilidade. Agora, você tem, na parte verde mais clara, de 35 a 40% dos seus alunos que eles têm facilidade, mas eles precisam de uma explicação. Eles vão entender, mas eles precisam que olhar o que o professor tá falando e escutar. E depois até dar uma praticada, talvez uma vez. Eles precisam dessa explicação estruturada, assim, uma explicação. Eles precisam de uma explicação. Então, a gente tem de 5 a 10 que quase nem precisa de explicação, já sabe, já quase veio de cá sabendo. De 35 a 40 que precisa de uma explicação, mas vai pegar rápido. Daí a gente tem a parte laranjada, de 40 a 45%. Essas crianças precisam sim da explicação e elas precisam praticar pelo menos algumas vezes para elas conseguirem aprender. Se você só dá e não pratica, elas não vão entender. Elas precisam praticar um pouco, que eu diria a maioria dos nossos alunos, né? Você dá um exercício e pede para eles praticar. E daí eles vão e aprendem no final. Então, esses são de 40 a 45% a parte laranjadinha. E a parte vermelha no final são aquelas crianças que têm muita dificuldade. Crianças com dislexia, crianças autistas, crianças com TDAH, aquelas crianças com mais dificuldade, que com essas crianças você precisa ter uma estrutura no seu ensino. Você precisa ensinar o orthographic mapping, pegar uma letra, desenhar o som, fazer o som, grudar na letra, depois praticar, fazer de novo. É uma abordagem totalmente diferenciada. O problema hoje em dia é que as escolas ensinam, o método das escolas que ensinam hoje, elas
ensinam pro topo. Elas ensinam pra criança, elas ensinam como se todo mundo fosse verde. Elas vão ensinando de qualquer jeito, a professora às vezes vem rapidinho, fala o assunto e não percebe muito que criança lá embaixo do vermelho precisa de muita mais prática. Eu não tô culpando os professores. Às vezes é o tempo que nós não temos dentro da sala de aula, às vezes a gente precisa só cumprir currículo e não damos o tempo dos nossos alunos treinarem, praticarem. A gente não tem aquele tempo que eu sei que todos os professores gostariam de ter para poder ensinar os nossos alunos. Então, esse que é o problema. As crianças, todas dessas crianças se beneficiariam se todo professor usasse o Structured Literacy Approach, que é aquela metodologia estruturada. Mas não é só essa metodologia que é usada. Cada professor, cada escola usa uma metodologia diferente. Então, precisamos divulgar o jeito que os cientistas falaram que vai atingir todas as crianças, que é essa metodologia do Structured Literacy Approach, que vai alcançar as crianças com dislexia, vai alcançar as crianças no laranjada, no verde claro e no verde escuro. Tudo que você ensinar pro do vermelho, o verde lá em cima vai entender. Então, por que a gente não ensina mais pro povo de baixo, que todo mundo aprende, do que focar nosso ensino no povo de cima, que daí só o povo de cima vai entender? Entendeu? Então, esse gráfico representa isso. Espero que vocês entenderam. Eu falo mais sobre isso também no curso, que eu vou falar agora do curso. O curso hoje, de 197, tá só R$ 97. É acesso vitalício, é um jeito bem convidativo para você fazer esse curso. Se você gostou do conteúdo que eu falei aqui, eu super te convido para vocês entrarem nessa primeira turma, gente. Eu tô iniciando essa primeira turma do curso do Science of Reading. R$ 97, gente, R$ 97 é o quê? É um curso, gente. Se vocês souberem o tanto que eu já estudei, tanto de livro, um livro que eu comprei já é mais de R$ 250. Tudo tipo $40, $60, cada livro que eu compro. É muito caro os livros que eu compro para estudar, para poder passar todo esse conhecimento para você. Então eu vou passar para vocês o link para vocês comprarem e entrarem na minha plataforma. Apesar de eu ter experiência com crianças bilíngues e aplicar o meu conhecimento do Science of Reading, o meu conhecimento da ciência da alfabetização em inglês, o curso que eu explico, tudo que eu aprendi, eu explico em português. Eu tento falar mais português possível. Esse curso, ele tá ensinando você sobre a ciência da alfabetização. Ele não é um curso pro seu filho, é para você. É para você entender como funciona o cérebro do seu filho. Eu tenho outros cursos, como o curso do Phonological Awareness, que é a consciência fonológica, que daí sim você pode aplicar com seu filho e ensinar ele a consciência fonológica. Eu tenho o curso do Phonics, que é como você ensina o seu filho a decodificar os sons, mas esse é a alfabetização bilíngue. Você vai ensinar o seu filho a ler em inglês, pela fonética. Você vai ensinar o seu filho a ter a percepção dos sons, Phonological Awareness em inglês. O Phonological Awareness, consciência fonológica, ela é independente da língua. Pode aplicar em qualquer língua. O Phonics que eu ensino, ele é exatamente pro inglês. Eu tenho um PDF para você aplicar no curso Phonological Awareness e no curso Phonics. Tem mais de 6.000 PDFs no curso Phonics. Porque é de aplicar, você está alfabetizando. Esse Science of Reading não é um curso de alfabetização. Eu resumi o curso no que eu passei para você hoje. Eu te expliquei como funciona. Você vai entender mais sobre a abordagem, você vai entender mais sobre aquelas cordas. Um curso mais para você entender como o cérebro do seu filho funciona e o que você precisa fazer para você maximizar o aprendizado dele. Eu te sugeria para você garantir o valor de R$ 97 para fazer o mais rápido possível. O curso tem certificado, a aula de hoje não tem certificado, mas o curso sim vai ter um certificado. Outra coisa, numa entrevista, imagina você numa entrevista explicando para a diretora da escola como que o cérebro do seu aluno funciona. Já te coloca na frente de muitas outras professoras. E quando você tem um conhecimento diferenciado, isso te coloca na frente de várias pessoas. E quando você não tem esse conhecimento diferenciado, isso coloca várias pessoas na sua frente. Então, isso é o que faz a diferença na hora de uma entrevista numa escola que você quer, uma escola que você sonhou, uma escola renomada, que você quer muito trabalhar lá. Na hora da entrevista, usa isso a seu favor, usa essas informações que você aprendeu sobre a ciência da alfabetização. Imagina você falando numa entrevista sobre a ciência da alfabetização, como acontece no cérebro de uma pessoa que não está alfabetizada, como que a parte do cérebro que reconhecia rostos, reconhecia simetria, passa para o lado direito do cérebro
cérebro. E agora aquela partezinha agora reconhece palavras escritas do nosso alfabeto. Tipo, isso são informações preciosíssimas para você usar a seu favor quando você estiver numa entrevista. O link tá ali para vocês adquirirem o curso do Science of Reading. Não perca, gente, essa promoção é incrível. Sabe, um livro que vocês compram dá muito mais que isso. E a informação que vocês vão ganhar nesse curso é de diferenciação mesmo nas suas práticas, na sua sala de aula, como mãe, com os seus alunos. É uma diferenciação significante para vocês. Então, obrigada porque vocês estavam aqui. Obrigado para quem veio. Não esquece de dar um like antes de sair, tá bom? Por favor, não esquece de dar um like. Vejo vocês dentro do curso. Acesso imediato, tá bom, gente? Não deixem de entrar.